Contato com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguirem em contato, andando em fé. Quando você se tornou um cristão, você entrou na escola da fé, uma vida de fé. A palavra diz em Efésios capítulo 2, 8 e 9, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ele diz, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Ele diz, somos santificados pela fé. Ou seja, andamos pela fé, vivemos pela fé. A vida cristã é uma vida de fé, ou seja, é uma vida em que nós temos confiança no fato de que Deus, que é o soberano deste universo, fará exatamente o que diz que fará e que Ele cumprirá cada promessa que Ele fez. Agora, como andamos, por exemplo, nós tropeçamos algumas vezes e seguiremos em frente positivamente. Nós vamos estudar e vamos tatear e cair e pensar, Deus, por que isso não? Por que isto não está saindo exatamente certo? Por que estou confiando em Ti e a próxima coisa que eu sei é que te desobedeci aqui, então vou dizer logo de cara, como encorajamento. Não é uma linha reta para cima. O desenvolvimento da fé de uma pessoa está em alta e às vezes nós tropeçamos. De pé e vacilamos às vezes. De pé, então deixamos de confiar nele às vezes. E é assim que a vida é no início da vida cristã. E para muitas pessoas, parece ser assim o tempo todo. Mas não é isso que Deus pretendia. Ele pretendia, ouça, mesmo que tenhamos esses altos e baixos, está tudo bem desde que ainda estejamos progredindo em nossa fé. E uma das características das Escrituras que melhor descrevem, ouça, a caminhada positiva, os momentos em que tudo está certo, confiando em Deus e muitas vezes esses fracassos, é a pessoa de Abraão. E ele é chamado de pai da fé. Então eu quero que você abra no capítulo 12 do livro de Gênesis e eu quero que você note como ele começa isso. Porque eu quero que você veja que ele vive em uma cultura totalmente pagã. Ele não sabe nada sobre o Deus que eu e você conhecemos. E ouça o que acontece. Capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abraão, o chamavam pelo primeiro nome, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e assim você será uma bênção e abençoarei os que te abençoarem, e quem te amaldiçoar, amaldiçoarei. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas, porque, através de Isaque, depois Judá, a tribo de Judá, veio o Messias. Então Abraão saiu como o Senhor lhe tinha falado, e Ló foi com ele. Ora, Abraão tinha 75 anos, quando ele partiu de Harã. Abraão tomou a Sara, sua mulher, e a Ló, seu sobrinho, e todos os seus bens que haviam acumulado, e as pessoas que haviam adquirido em Harã. Eles partiram para a terra de Canaã, assim, chegaram à terra de Canaã. Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, para o carvalho de Moré. Agora o cananeu estava lá na terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a tua descendência, eu darei essa terra. Então ele edificou ali um altar ao Senhor que lhe havia aparecido. Agora, volte ao primeiro versículo. Ouça quantas vezes Deus disse, eu vou. Lembre-se do que dissemos que é a fé. A fé é a confiança de que Deus fará o que Ele diz que fará e cumprirá a sua promessa. Veja o que Ele diz. Ele diz, eu vou te mostrar a terra que eu quero que você vá. Eu farei de vocês uma grande nação. Eu os abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus falou com Abraão, fora de uma sociedade totalmente pagã. Ele não sabia nada sobre Jeová. Ele não sabia nada sobre Yahvé e outros nomes para Deus. Não sabia nada sobre aquele Deus. E Deus falou com ele. Ouça com atenção. Quando alguém lhe diz, Deus já falou com você, bem, você precisa responder isto honestamente. A verdade é, sim, ele já. Porque, ouça, é da vontade dele, propósito e plano. Falar com cada um de seus filhos, não importa onde estejam. É por isso que Jesus deu a grande comissão aos seus discípulos. Por toda a terra, pregai o evangelho a cada pessoa. E assim, Deus ainda está falando. Então, quando você olha para a vida de Abraão e como Deus lidou com ele, ouça, é uma caminhada de fé.
No momento em que você creu em Jesus Cristo como seu Salvador, você deu o primeiro passo para uma vida de fé. Ouça! E quando você fez isso, Deus o matriculou na escola da fé. Porque a partir daquele momento, você e eu, desde o momento em que fomos salvos, eu tinha 12 anos, você pode ter 12, 50, seja o que for. Daquele momento em diante, fomos matriculados na escola da fé. Porque esse é o propósito de Deus para nós. Seu propósito é falar conosco, guiar-nos, liderar-nos, mostrar seu caminho, trabalhar através de nós, nos usar da maneira que Ele quiser. E para que isso aconteça, você e eu devemos ser seguidores e devemos confiar nele em todos os aspectos da nossa vida. O que quero que falemos nessa mensagem são esses requisitos para andar em fé com Deus Todo-Poderoso. Agora, o primeiro requisito básico essencial para andar em fé, ponto principal, é que devo aprender a ouvir a Deus. Se você não sabe como ouvi-lo, como saber para onde ir? Se você não sabe como ouvi-lo, você nunca desenvolveu isso, você nunca saberá se Deus está falando com você ou não. Então você meio que tem que adivinhar que Deus tenha dito isso, ou talvez tenha dito aquilo. Preste atenção. Deus ainda está falando com as pessoas individualmente. Agora ouça com atenção. Porque alguém diz Deus me disse, não significa que isso seja verdade. Porque muitas vezes as pessoas vão dizer Deus me mandou fazer isso, quando é algo que é uma total contradição com a própria natureza e atributos de Deus. Ele fala e ele fala claramente, ele fala consistentemente com o que ele falou e sobre o que é esta Bíblia. É revelação escrita de Deus e sua obra entre os homens, é disso que se trata. Então, quando você vem a Abraão e Deus disse a ele, eu quero que você deixe o seu país e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ele falou como ele. Eu quero que você veja nessa passagem das Escrituras como Deus trabalhou na vida dele. Mas ele começou com esse básico e simples princípio. Você deve aprender a ouvir a voz dele, você deve aprender a ouvi-lo. Bem, agora como ele trabalha? Vou te dar um exemplo. O exemplo mais recente. Ontem eu estava lendo um livro que tem há 50 anos e é sobre Cristo e como ele trabalha. E quanto mais eu li cerca de 2/3 daquele capítulo. Quanto mais eu lia, quanto mais tempo eu lia, mais eu sabia que não conseguia ler muito. Porque Deus estava falando algo muito específico para mim que eu precisava ouvir. Então eu continuei lendo e como Deus disse, feche o livro e se ajoelhe. Eu sabia que ele estava dizendo algo muito específico. Veja isso. Eu quero que você veja isso. Ele está tão disposto, tão comprometido em falar com você e dar-lhe a direção como a mim, ou a Abraão, ou a qualquer outro. Como Deus pode esperar que você obedeça a ele se ele não te diz o que fazer? E como Deus pode te guiar e liderar se você não estiver ouvindo? Estas duas coisas são totalmente inseparáveis. Obediência a Deus e ouvir a Deus. Você não pode ouvir a Deus, obedecer a Deus, separar essas duas coisas. Você não ouve, não vai obedecer. Não obedece, o que diz não está ouvindo. Se você vai viver uma vida de fé, tem que aprender a ouvi-lo. A segunda coisa que você deve aprender é esta, e é que você deve aprender a obedecê-lo. Agora, aprendemos a andar pela fé por tentativa e erro. Você tem que aprender a ouvir e aprender a obedecer. E como aprendemos a obedecer? Desobedecendo, falhando por erro. E então, no processo de desobedecê-lo, Deus nos mostra quais são as consequências, então pensamos 2 vezes antes de desobedecermos de novo. Isso não significa que a vida vai ser sempre fácil e direta, mas Ele vai deixar claro o que Ele quer que façamos. E quando obedecemos a Ele, seremos abençoados, por quê? Eis o que Ele disse, vou fazer de você uma grande nação. Todas as nações da terra serão abençoadas. Eu vou te dar essa terra e vou te mostrar o que é essa terra. Então, o que acontece? Ele obedece e Deus o abençoa. Mas há uma terceira lição que devemos aprender. Devemos aprender a depender dele. Se eu realmente confiei nele, eu vou ouvi-lo. Se eu realmente confiar, vou obedecê-lo. Deixa eu falar por obediência por um momento. Eu quero que... Veja isso, veja por esse lado. Eu faço essa pergunta. Quando você pensa em como Jesus falou com seus discípulos, quantas vezes ele disse a eles para obedecê-lo? Quantas? Certo. Ele nunca disse isso a eles. Você ia pensar? Com certeza, Jesus disse, me obedeça. Ele nunca disse isso.
Ele era tão sábio. Ouça, sabe o que ele disse? Confie em mim. Tenha fé em Deus. Crê em mim, crê em mim, crê em mim, crê em mim. Sabe por que ele não falou sobre obediência? Porque ele sabia que se eles obedecessem, se confiassem nele, obedeceriam. E ele poderia dizer obedeço, obedeço, obedeço o dia todo. Mas o ponto principal é confiança e obediência andam juntas. Então, sua ênfase para eles foi sempre confie em mim, confie no Pai, tenha fé em Deus. Quando você orar, creia. Sempre foi confiança. E assim, quando não cremos nele, não dependemos dele, queremos fazer as coisas funcionarem para nos agradar. Então, quando você olha para ver como Abraão respondeu a tudo isso, e Deus fez as promessas que ele fez, agora lembre-se. Ele disse, eu vou te mostrar para onde ir. Ele não tinha bússola, não tinha iPhone, não tinha GPS, ele não tinha nada. Em outras palavras, ele nem tinha um mapa de papel. Tudo que ele tinha era a voz de Deus, a direção de Deus. E quantas vezes Deus deve ter dito, eu quero que você vá assim e assim. Ou pegue esse caminho, pegue aquele caminho. E Deus o estava guiando e liderando. E sabe, ouça, a razão pela qual Deus não lhe deu mais instruções, porque ele tinha que depender dele. E às vezes, queremos que Deus nos dê muito dinheiro para isso, aquilo ou aquilo outro. Você sabe por que Deus não vai dar a algumas pessoas, a maioria das pessoas, muito dinheiro? Porque elas não dependem mais dele. Quando alguém diz, o que você quer dizer com depender em Deus? Simplesmente, muitas vezes, uma pessoa que tem pouco e ela acaba de conseguir um pouco mais. Ela pensa que foi ela. Quer saber se Deus tirasse a mão dele da sua vida, você nem teria roupa suficiente para vestir. É a graça de Deus que você tem, que você pode respirar 2 vezes seguidas, que pode trabalhar. Essa é toda graça, bondade e amor. Todos nós dependemos dele. Diga-me alguma coisa em sua vida que é a parte de Deus. Nada? Você vai chegar em casa essa tarde, só Deus sabe. Então você diz, bem, você quer me dizer que eu devo ter essa sensação que sou dependente dele em todos os momentos? Com certeza. Porque, ouça, essa é a posição de segurança. Senhor, estou confiando em Ti, estou dependendo de Ti. O que você está reconhecendo? Está reconhecendo sua dependência dEle e sua confiança nele, que cuidará de você e proverá para você. Quando você está tão bem, financeiramente, emocionalmente, o que quer que seja, que você não sente que precisa depender dEle, você está indo na direção errada, posso te dizer isso com certeza. Toda essa Bíblia dá testemunho disso. Você está indo para algumas consequências dolorosas. Se esqueceu de Deus, você está indo para um grande problema, dor, sofrimento, problemas. Agora, então, mas não devemos apenas aprender a confiar e ouvi-lo e segui-lo, o que quer que ele diga. Devemos também aprender outra coisa. Devemos aprender a esperar em Deus. Se eu vou andar na caminhada da fé, devo aprender a esperar nele. E ele diz uma das promessas mais maravilhosas em Isaías 64, pois ele diz, veja isso, Deus age em favor dos que esperam por ele. Então o que acontece? Você confia em Deus, anda na caminhada da fé, e Deus o leva a fazer algo. Veja isso. Você nem tem que pensar sobre o fato de que Deus está lhe pedindo ou lhe dizendo para fazer algo, e ele está te entregando para você fazer isso. Não é assim que ele opera. Ele diz, Deus age, vai trabalhar em favor dos que esperam por ele. Se Deus lhe disser para fazer algo que diga, eis a direção, não se mova ainda, confie em mim. Não tome em suas próprias mãos, confie em mim. Espere em mim. Deus age em meu favor, veja isso. Se você quer alguém agindo em seu nome, seja sua saúde, suas finanças, o que quer que seja, você quer alguém que conheça todos os fatos, você vai querer alguém que tenha todo o poder, toda a sabedoria para funcionar. Há só uma pessoa que tem tudo isso, é o Deus Todo-Poderoso. E ele diz, estou disposto a agir em seu favor. Estou disposto a trabalhar para te conseguir um emprego. Estou disposto a trabalhar para mostrar-lhe como fazer isso. Estou disposto a trabalhar para ajudar a conseguir uma casa para morar. Ele diz, eu agirei a favor daqueles que esperam por mim. E a única maneira que você vai esperar é confiar nele. Porque muitas vezes estamos prontos para seguir em frente e ver essa oportunidade e pensar, é isso? As únicas vezes na minha vida que eu avancei para fazer do meu jeito, no meu tempo, foi absolutamente errado todas as vezes. Porque, ouça, ele quer que aprendamos a depender dele, confiar nele e esperar nele. Veja isso. Eis o que acontece. Quando você espera em sua direção,
você está recebendo o seu senhorio em sua vida. Se eu lhe disser, você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Você diria sim. Bem, vamos ver se é verdade. Quando ele te desafia a esperar por algo que você realmente quer fazer, ele é realmente Senhor, se dar um passo à frente, está brincando de Deus. Se você espera por ele, está reconhecendo que ele é Senhor da sua vida e o que está fazendo é um ato de adoração. Eu te reconheço como Senhor da minha vida e vou esperar o que quer que tu digas. É por isso que as pessoas se casam cedo demais ou com a pessoa errada, elas acham que é o último disponível e todo tipo de coisa que as pessoas pensam. E o que acontece? Eles se levantam e fazem algo quando Deus diz espere. Eu posso pensar em algumas vezes, e não temos tempo para eu dar muitas ilustrações sobre isso, posso pensar em quantas vezes na minha vida Deus disse, não faça isso, espere. E eu posso te dizer isso, eu não vou te dar nenhuma ilustração pessoal, porque elas são tão boas que vai ser difícil para você acreditar nelas. Posso pensar nas vezes que ele disse espere. E o resultado é que fui tão abençoado. Ainda estou sendo abençoado hoje por esperar mais de 10 anos atrás. Todo dia sou abençoado, porque ele disse, confie em mim, não faça isso. E Deus fará a mesma coisa em sua vida. O que você está fazendo? Você está reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo quando você não se move até que ele diga para se mexer. É apenas uma questão de seguir princípios. Você aprende a ouvi-lo, a obedecê-lo e aprende a depender dele e aprende a esperar nele. Esses 4 princípios simples, Deus abençoará qualquer um, em qualquer lugar que esteja disposto a seguir esses princípios simples. E então, quando se trata de esperar, quão bem Abraão fez, não tão bem. Porque ele cometeu um dos seus maiores erros e, então vamos olhar por um momento, porque é por isso que eu amo essas passagens, porque elas são tão reais. Lembra do que Deus disse nesse capítulo 16? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera filhos, e tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor me impediu de ter filhos, e lembre-se, naqueles dias era uma desgraça terrível para uma mulher não ser capaz de dar à luz seu marido um filho. Então Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor me impediu de ter filhos, por favor, vá até a minha serva, talvez eu consiga filhos através dela. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Que grande erro! O que Deus disse a ele? Ele disse, eu vou fazer isso através de você. E ele tinha um jeito de fazer isso. Ele ia dar-lhe um filho, porque ele disse a ele disse, Senhor, ele disse, que tal ter um filho? E a única pessoa que vai herdar tudo isso é meu assistente. Ele tem trabalhado para mim todos esses anos. Deus diz não. Então o que ele fez? Ele ouviu a voz de Sarai. O que aconteceu, você sabe. Agar, Ismael, Abraão deveria ter dito, desculpe, vamos esperar em Deus, ver o que ele fará. Mas ele não fez isso. Mas ele sabia o que deveria fazer. Mas ele ouviu Sarai. Ouça com atenção. Tenha cuidado com quem você ouve. E quando eles disserem o que quer que te digam, faça você mesmo essa pergunta. Esta sugestão bate com o que Deus está dizendo para mim em minha vida. E se ela não bate, não faça. Ouça isso. Deus age em favor daqueles que esperam por Ele, não dos que se adiantam a Ele. O que eu quero que veja é que há consequências em desobedecer a Deus, e a desobediência é resultado de não confiar nele. Ele não estava disposto a esperar pelo tempo de Deus, embora Deus lhe tivesse dito o que ia fazer. Então, se você não esperar no Senhor, é porque não está ouvindo. Está disposto a ser desobediente a Ele, e há consequências. Todas as vezes há consequências. Uma última coisa. Porque todos nós erramos às vezes e todos vamos falhar? O próximo princípio é simplesmente este. Escute, está no quadro. Devemos reconhecer nossas falhas de fé. Arrepender-se, arrepender-se e lucrar com isso. Devemos reconhecê-lo, arrependermos e lucrar com isso. Você diz, bem, foi isso que ele fez? Deixe-me te dizer porque eu sei que foi isso que ele fez. Porque
Ao longo desses anos, ele teve altos e baixos em sua fé, mas ele tem crescido e ele é um incrível homem de fé. Capítulo 22 de Gênesis. Abra por um momento. A Escritura diz: Depois destas coisas, Deus provou a Abraão e lhe disse: Abraão, ele disse: Aqui estou. Ele disse: Toma agora seu filho, seu único filho a quem você ama, Isaque, vá para a terra de Moriá e ofereça-o lá como um holocausto em um dos montes que eu lhe direi. Então Abraão levantou-se de manhã cedo, selou seu jumento, levou consigo 2 dos seus jovens, Isaque seu filho, lenha rachada, para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar que Deus havia dito. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Abraão disse aos seus jovens: Fiquem aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos para lá, e nós vamos adorar e nós vamos voltar. Você diz, isso não quer dizer que retornaremos? Em hebraico, nós adoraremos e o verbo é que não só adoraremos, mas também retornaremos. Agora aqui está o teste final da fé dele. De onde ele veio lá atrás, lutando com o que Deus estava lhe dizendo para fazer, cometia seus erros, mas ele estava crescendo. Agora Deus disse: Eis o que eu quero que você faça. Eu quero que leve seu filho, seu único filho, era apenas um rapaz, aquele que você ama, então ele colocou aquilo ali, e quero que você o ofereça como um sacrifício. Em outras palavras, quero que mate esse menino, como um ato de obediência a mim. E a Bíblia não diz que Abraão, embora possa ter havido um pouco disso, a Bíblia não diz que ele lutou a noite toda tentando decidir se faria isso ou não. Por que estava tão disposto a fazer isso? Porque sua fé atingiu um auge em sua vida. Ele estava disposto a obedecer a Deus, mesmo ao custo da coisa mais inestimável que pudesse imaginar. Veja isso. Não era apenas a morte do seu filho, e quanto a todas aquelas promessas que Deus fez, que todas as nações da terra seriam abençoadas. Não seria através de Ismael? Como poderia ser se Deus quisesse que ele matasse seu filho? Ele confiou, e ele sabia que se a daga que se aproximou do coração de seu filho, e Deus o deteve, se o tivesse matado, Deus o ressuscitaria dos mortos. É por isso que era tão obediente. Agora, Deus não lhe disse para fazer isso para que descobrisse se ele faria ou não. Ele fez porque ele queria que Abraão descobrisse quão obediente você é. Deus sabia. Está disposto a confiar em mim quando tudo que você mais ama na vida está disposto a te assistir. A vida no seu melhor é uma vida de fé. Não há substituto. E aprendendo a ouvir a Deus e obedecê-lo, aprendendo a depender dele, dia a dia, quaisquer que sejam as necessidades da vida, aprendendo a esperar o tempo dele. Então, quando vacilamos e falhamos, pedimos que nos perdoe e seguimos em frente, confiando nele. Isso é a vida no seu muito, muito melhor. É uma vida que você pode ter ao crer em Jesus Cristo como seu Salvador. É a melhor vida. Não há como perder. A confiança em Deus não importa o que você esteja enfrentando. É minha oração por você. Você será sábio o suficiente para ouvir e obedecer. Confie. Veja-o trabalhar em sua vida. Amém? Pai, quão gratos nós somos, porque Tu és paciente, que está rapidamente disposto a perdoar, porque Tu nos ama e quer o melhor para nós, porque Tu sabes que em nosso coração queremos realmente fazer o que é certo, queremos confiar em Ti, queremos crescer em nossa fé a ponto de dependermos de Ti para tudo. Queremos ser as pessoas que Você quer que sejamos e conhecemos os princípios, estão todos lá, lindamente demonstrados na vida dos personagens do Novo e do Antigo Testamento. E eu oro hoje no nome do Filho de Deus, Jesus, para que cada pessoa que ouça essa mensagem reconheça que é a simples verdade da Bíblia, é a simples verdade da Palavra de Deus, é a maneira que Deus trabalha entre a humanidade. E não importa de onde viemos, os princípios são os mesmos. As consequências estão aí, boas e ruins.
E eu oro por aqueles, Pai, que nunca confiaram em Jesus como seu Salvador. Ajude-os a entender. Só existe um Deus. Seu nome é Jeová. Há somente um Salvador. Seu nome é Jesus, o Cristo. Há um só caminho. E esse é o caminho da salvação pela fé em Jesus Cristo, que foi à cruz e deu sua vida, derramou seu sangue para que pudéssemos ser salvos, perdoado de nosso pecado, justificado, declarado justo, santificado, separado e glorificado, que é para todo sempre o dom da vida eterna que habita em nós. Essa é minha oração, Pai. Eu creio que estás respondendo e que vais responder de novo e de novo e de novo e de novo. Pai, aqueles que não têm confiado em Ti, faça morada, coloque-os na Bíblia, construa aquele altar, que de agora em diante quero ouvir a Deus, quero obedecer, depender dEle, eu quero esperar nele, eu quero ser a pessoa que Deus quer que eu seja. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas em todo o mundo a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.